Em Bleach nós temos Kurosaki Ichigo, um estudante que gosta de bater nos moleques revoltados de sua idade. Fora isso, a única preocupação dele é passar de ano, como todo aluno normal. Em certa noite, o Ichigo estava simplesmente passando o tempo até que... What the fuck? Uma guria invadiu meu quarto! Na realidade, essa era a Rukia, uma Shinigami, e explica que o Ichigo não é um humano normal, porque ele consegue vê-la e também consegue ver espíritos. E isso só é possível em humanos com uma grande quantidade de energia espiritual, e é algo bem raro. E do nada, um Hollow ataca a casa do Ichigo e captura a Karen, a irmã do Ichigo. A Rukia então simplesmente começa a fazer o seu trabalho, é para isso que ela carrega uma espada afinal de contas, mas ela é derrotada por um Hollow bosta. A Rukia então fala que se o Ichigo quiser viver, ele tem que pegar a sua espada e tomar seus poderes. Ichigo então, com uma confiança do cão nessa estranha que ele acabou de conhecer, mete a espada da baixinha no meio do seu peito e ganha poderes para acabar com o Hollow que derrotou uma Shinigami experiente. E como se fosse um creep, o Ichigo derrota esse monstro com apenas um golpe. Na moral, Rukia, você é incompetente pra caralho. Seguindo com a história, Renji e Byakuya aparecem, outros dois Shinigamis, e eles acabam descobrindo que a Rukia deu todos os seus poderes para um humano de cabelo laranja, e que por isso ela tem que morrer. Mas logo nosso protagonista aparece para salvar a baixinha, só que ele é facilmente derrotado pelos dois. Afinal, esses Shinigamis são espadachins que estão treinando por séculos. É natural algo assim acontecer, não é mesmo? Com isso, a Rukia, vendo a condição decadente do Ichigo, aceita seu destino e vai para Soul Society para receber uma execução apropriada e deixa ao menos o Ichigo vivo, sangrando e quase morrendo, mas vivo. Só que, meus amigos, estamos falando do protagonista aqui, até parece que ele vai morrer de hemorragia. Ichigo então foi salvo por Kisuke Urahara, um cara que mais parece um traficante e que oferece uma forma de entrar na Soul Society. Ichigo então, com vontade de salvar a baixinha que ele conheceu e te deu superpowers, aceita essa oferta duvidosa, mas para essa operação de resgate ele chama seus amiguinhos de esquina, Orihime, Uryu e Chado, todos eles possuindo uma espécie de poder sobrenatural. O Chado possui um braço forte chamado Braço Direito de Gigante, nome nada criativo, diga-se de passagem. A Urahime possui pequenos anões chamados Shun Shun Rika, e o Uryu tem poderes de Quincy, que é basicamente uma raça de humanos que tem poderes espirituais. Juntando o grupinho da quebrada, todos eles entram no portal criado pelo Urahara e que leva para Soul Society. De quebra, eles ainda levam um gato preto que fala. Já chegando na Soul Society, eles encontram outros baderneiros, que oferecem uma forma de entrar na Sereitei, que é o local onde os Shinigamis vivem e que é muito difícil de se invadir porque eles têm uma barreira que impede a entrada de todo mundo. Então esses baderneiros têm uma ideia excelente para invadir a Sereitei. Que tal entrar dentro de um canhão e se disparar para cima dessa barreira? Genial! E é isso que eles fazem. Uma vez lá dentro, eles se dividem para tentar dificultar a captura deles, sendo que o Ichigo deu de cara com um Shinigami chamado Ikkaku e -1. O lado bom dessa lutinha é que o Ichigo conseguiu a informação de onde a Rukia será executada. Então o Ichigo sai correndo para tentar salvar sua amiga baixinha. No meio do caminho, ele dá de cara novamente com o Abarai Renji, que é uma alma super estilosa, diga-se de passagem. E como resultado, eles têm uma luta e -outro. A gente tem até um flashback do Renji e vemos que o Renji e a Rukia eram amiguinhos de infância, e por isso ele pede para o Ichigo salvar a sua amiguinha. Então, novamente, o Ichigo vai em direção da Rukia e dá de cara com um Kenpachi. Como era esperado do quartel-general dos Shinigamis, esse lugar tem muitos Shinigamis. Porém, essa luta termina num empate, com os dois em estado crítico. Só que a gente está falando do protagonista, é claro que ele não vai morrer de hemorragia. O Ichigo então é salvo novamente e tratado graças ao gato preto que eles trouxeram, que na realidade é uma tarada chamada Yoruichi, e que de quebra leva o Ichigo para um local secreto para eles treinarem e finalmente o Ichigo obter sua Bankai. Para isso ele basicamente tem que lutar contra a sua própria espada. What the fuck? E bom, depois dele conseguir aprender a sua Bankai em alguns dias, ele volta para resgatar a Rukia e ele chega bem na hora H, impedindo a execução da Rukia e a libertando. Então o Ichigo arremessa a Rukia até o Renji. Uau!
que sai correndo tentando salvar a sua amiguinha, enquanto Ichigo fica lá humilhando todos os Shinigamis que aparecem na sua frente. E depois de derrotar umas meia dúzia de coadjuvantes, aparece o boss final Byakuya, e sem opção o Ichigo finalmente libera a sua Bankai. Bankai! Conseguindo uma roupinha nova, ele cai pra cima do Byakuya, que decide meter o pé depois de sua espada acabar quebrando. E bom, parece que está tudo bem agora, não é mesmo? Mas não. O Renji, que estava correndo com a Rukia, dá de cara com outros 3 Shinigamis, Aizen, Gin e Kanami. Eles aparecem e pegam a Rukia como se fosse roubar doce de uma criança. Aizen então transforma a sua mão numa espécie de madeira e mete no meio do peito da Rukia, pegando assim o Hogyoku que o Urahara implantou dentro da Rukia, e é basicamente uma pedra que pode transformar os poderes de um Shinigami em Hollow. Mas pera, ninguém morre nisso não, o buraco do peito da Rukia se fechou e ela ficou vivinha da Silva. Nesse meio tempo, Aizen ainda dá uma humilhada no Ichigo e mete o pé da Soul Society, indo então para o Ecomundo, um local habitado pelos Hollows. Depois disso tudo, a Soul Society não considera mais o Ichigo, a Orihime, o Chad e o Ryu como uma ameaça. Diga-se de passagem, todos eles tiveram suas lutas, um destaque maior para o Ryu, mas não são protagonistas, então foda-se. Com isso, eles voltam para o mundo humano e o Ichigo acaba recebendo um crachá da Soul Society, que permite ao Ichigo entrar no seu modo Shinigami sem dificuldades. Voltando para sua vida normal e chata de estudante, ele acaba encontrando o Shinji, um Vizard que basicamente é um Shinigami que possui poderes de Hollows. Coisa que, diga-se de passagem, que o Ichigo já demonstrou ter na sua luta contra o Byakuya. E como os dois são Vizards, o Shinji chama o Ichigo para entrar ao seu grupinho, mas o Ichigo recusa. Logo depois, 2 Arrancas chegam ao mundo humano, o Ulquiorra e o Yami. E para caso você não saiba o que é um Arranca, eles são basicamente Super Hollows, que arrancaram as suas máscaras e conseguiram poderes similares a de um Shinigami. Para enfrentar esses 2 Arrancas, aparece a Orihime e o Chado, mas eles são humilhados e só não foram mortos porque apareceu o nosso super prota Ichigo, que veio salvar. Depois de apanhar pra caramba, Ichigo usa seu super poder chamado Sorte Grande, e chega a Iorichi e o Urahara basicamente expulsam os 2 Arrancars, que vão embora, mas não sem antes mandar um recadinho. Segundo o Ulquiorra, eles foram enviados pelo Aizen para fazer com que o Ichigo fique mais forte, mas como ele é fraco pra caramba, não tem muito sentido eles ficarem ali. O Ichigo, então, se sentindo um merda, decide aceitar o convite do Shinji e entra no seu grupinho de Vizard. O Ichigo então pede ao Shinji que o ensine a controlar sua transformação em Hollow, com isso começando mais um treinamento para ele controlar os seus poderes. Enquanto isso, o Ulquiorra vai capturar a Orihime, porque o Aizen acabou ficando interessado nos seus poderes. E o Ulquiorra ainda foi gente boa, viu? Porque ele deixou a Orihime se despedir de uma pessoa antes de ir para o Ecomundo. Mas é claro que ele não é tão bonzinho assim, porque se ela fugisse, o Ulquiorra ia matar todos os seus amiguinhos. A Orihime então se despede do Ichigo e vai para o Ecomundo, e como ela foi meio que por vontade própria, a Soul Society fala que ela está do lado dos Arrancars. O Ichigo, é claro, não acredita em nada disso e chama seus amiguinhos do gueto para ir até o Ecomundo, dessa vez para salvar a Orihime. E eles vão através de um portal que de novo o traficante de portais Urahara abriu, indo então para o Ecomundo. Chegando nesse novo mundo, eles encontram 3 Hollows bonzinhos, Neo, Peste e Dondochaka. Ichigo, utilizando seu mais forte poder da sorte, faz surgir mais 2 personagens na melhor hora possível, o Renji e a Rukia. Com seu grupinho formado, eles viajam em Las Noches, em direção aonde Orihime está. E eles não têm outra opção senão lutar contra os Arrancars mais fortes, chamados espadas, para conseguir resgatar a Orihime. No meio de tanta luta, o Ichigo acaba enfrentando um dos espadas mais fortes, o Ulquiorra, e acaba morrendo para ele. Mas mesmo morto, o Ichigo usa o seu super power da sorte e o Grimmjow aparece com a Orihime e fala para que ela
cure o Ichigo para que os dois terminem a sua luta, que por um acaso foi interrompida pelo Urukiora. Na realidade, a gente descobre aqui que a Orihime tem um poder que praticamente nega a realidade, e com isso consegue salvar o seu grande amor, o Ichigo. Agora, depois de ser trazido da morte pela Orihime, ele luta contra o Gringer, que o salvou e mete um couro feio nessa espada. Ai, que otário, salvou o cara para apanhar logo depois. Com o Gringer derrotado, aparecem mais dois Arrancars, o Noita e o Tessera, que começam a lutar contra o Ichigo, que acaba sendo derrotado por esses dois, até porque ele estava meio fraco depois da sua luta contra o Gringer. Mas do nada, o Kenpachi aparece e derrota o Noitra. Só que de novo nessa confusão, a fucking Orihime foi capturada. Ai meu Deus do céu, que trabalho resgatar essa mulher. E bom, seguindo adiante, um monte de Shinigamis entram no Ecomundo para tentar derrotar o Aizen. Só que isso foi tudo uma armadilha do nosso querido Aizen, que prendeu todos aqueles Shinigamis no Ecomundo, fechando um portal chamado Garganta, que todos eles usaram para ir até o Ecomundo. Com isso, Aizen, Gin e Kaname vão para o mundo humano para tentar sacrificar toda a cidade do Ichigo e então criar uma chave chamada Oken, que o permite entrar no lugar onde o rei dos Shinigamis fica. E basicamente o objetivo do Aizen é lutar contra esse rei e usurpar o seu trono. Porém, chegando na cidade do Ichigo, ele vê que é tudo fake. Urahara criou uma réplica idêntica da cidade e ainda chamou os líderes das 13 divisões e os Vizards para lutar contra o Aizen, que responde chamando o seu exército de Arrancas, começando uma grande batalha entre essa galerinha. Enquanto isso, lá no Ecomundo, o Urukiora está prestes a matar a Orihime porque o Aizen não tem mais utilidade para ela. Só que antes disso chega o nosso prota para salvar a donzela. Acontecendo agora a melhor luta de todo o anime. E novamente o Ichigo é morto pelo Urukiora pela segunda vez. Ah, meu amigo, só que dessa vez o nosso pequeno protagonista veio preparado e utilizou um hack chamado Transformação Hollow. E depois de muita pancadaria, o Ichigo finalmente mata o Urukiora e pela segunda vez tem seu buraco no peito curado. Depois de recuperado, o Ichigo sai pro fight de novo e dá de cara com Byakuya, Kenpachi e Mayuri, que fala que vão ficar lá dentro do Ecomundo derrotando os Arrancas, enquanto que o Ichigo deve voltar para o mundo dos humanos. E é isso que o Ichigo faz, ele entra na garganta criada pelo Mayuri juntamente com a Unohana, que fala que ele é o único que pode derrotar o Aizen, porque é o único que não foi exposto ao poder de hipnose da Zanpakuto do Aizen. Basicamente, o poder do Aizen é controlar todos os 5 sentidos daquele que vê sua liberação de Shikai. Então a Unohana logicamente aconselha o Ichigo a nunca ver essa Shikai caso ele queira derrotar o Aizen. Mas beleza, enquanto isso, no mundo humano, Kaname acabou morrendo em sua batalha e é aí que o Ichigo chega para surrar a bunda do Aizen. Mas nem o Ichigo, com todos os Vizards e Shinigamis ajudando, são páreo para o Aizen. Todos eles levando uma coça feia do nosso vilãozinho. E para piorar, quando o Ichigo finalmente faz um cortezinho no Aizen, ele mostra uma fucking fusão com o Rogue Yoko, que basicamente transforma o Aizen num ser invencível. E quando o Ichigo estava lá quase desistindo de enfrentar o Aizen, aparece um novo personagem que é o pai do nosso protagonista, que aparece e também é um Shinigami. Começando agora uma luta entre o Ichigo, seu pai, Urahara e a Yorichi contra o Aizen e o Jin. E apesar de estar em menor número, o Aizen deu um super couro nessa galera e logo depois meteu o pé daquele lugar. Afinal, o objetivo dele é ir para Karakura Real, a cidade do Ichigo, e forjar a sua Oken, a chave que leva para um rei dos Shinigamis. Só que, apesar de ter derrotado geral, o Aizen deixa todo mundo vivinho. Cara, qual é o problema dessa galera que não finaliza o seu oponente? Com isso, o Ichigo e seu pai saem correndo para tentar parar o Aizen e abre o portal entre os mundos, que permite a eles irem até a cidade real de Karakura. Só que tem algo diferente nesse portal. Normalmente existe um trem que fica nesse portal e que não permite que ninguém permaneça lá por muito tempo.
Mas o Aizen, que também passou por esse caminho em direção à verdadeira Karakura, acabou destruindo esse trem, afinal ele é um deus e pode fazer qualquer coisa. Com isso, Ichigo e seu pai agora podem permanecer o tempo que eles quiserem nesse portal, que é um local que possui uma distorção no tempo. Então eles ficam lá treinando forever até o Ichigo aprender o Ketsuga Tensho final. E para caso você não saiba o que é esse Dangai, que é o local onde eles estão, é basicamente um portal e lá dentro 2000 anos equivalem a um ano do lado de fora. Então basicamente o Ichigo realmente tem tempo pra caramba para treinar agora. Enquanto isso, no mundo humano, o Jin acaba traindo o Aizen e acerta sua espada bem no peito do Aizen, só que isso não adianta de merda nenhuma. Com seu treinamento finalizado, o Ichigo aparece e começa a luta final entre o Ichigo e o Aizen. E logo de cara o Ichigo já mostra que ele recebeu um buff absurdo metendo a mão na cara do Aizen sem mais nem menos. Por fim, ele ainda utiliza o Ketsuga Tensho final, utilizando toda a sua Reiatsu, mas ainda assim o Aizen foi capaz de sobreviver e ia acabar matando o Ichigo, mas ele acabou sendo selado pelo Urahara, que aproveitou que agora o Aizen estava fraco e assim conseguiu usar o seu Kido de selamento. Mas com isso o Ichigo acabou perdendo todos os seus poderes e portanto não consegue mais ver a Rukia, então ele se despede dela e perde todos os seus poderes. Sendo esse então o final de Bleach. Opa, pera, zoeira, ainda tem mais um arco, só que ele é meio porqueira. Ichigo agora que está sem seus poderes encontra esse maluco aqui que dá seus pulos para que o Ichigo ganhe novamente seus poderes, dando um super power que se chama Fullbringer. Com muito trabalho e esforço, finalmente o Ichigo consegue dominar seu poder de Fullbringer, só que no final ele foi roubado. Ichigo perde novamente todos os seus poderes e ele começa a chorar igual a um bebezão. E é aí que a Rukia aparece atrás dele e dá novamente seus poderes através de uma espada especial, dando energia espiritual ao Ichigo. E com seus superpoderes de volta, ele chuta a bunda do Kinjo, que tinha roubado todos os seus poderes Fullbringers. Acabando agora sim um anime e portanto agora você está totalmente preparado para a próxima temporada Quincy, que está para ser adaptada em anime. Vamos rezar para que esse novo arco comece logo porque eu estou super ansioso. E se você curtiu esse vídeo, eu indico você também assistir a esse outro vídeo que eu faço review do novo arco que vai ser adaptado em mangá de Bleach. Então clica aqui porque você também vai adorar.